Capítulo 1 O chamado das sombras. Takashi apertou o guarda-chuva contra o vento frio enquanto subia a trilha estreita que levava à casa de sua infância. O vilarejo de Narukami parecia congelado no tempo, com suas ruas silenciosas e o cheiro de madeira molhada impregnando o ar. Ele não pisava ali desde os 10 anos, quando sua mãe decidiu que viver na cidade seria melhor para ele. Agora, aos 32, retornava para o funeral de sua avó Yuki, a última guardiã da pequena casa ao pé da temida floresta de Aokigahara. O salão funerário era modesto. O aroma do incenso misturava-se ao perfume das flores brancas ao redor do caixão. Os anciãos murmuravam preces, enquanto Takashi mantinha o olhar fixo no rosto sereno da avó. Durante toda a sua infância, ela falava sobre os perigos da floresta. Nunca se aproxime das árvores de raízes tortas. Elas estão sempre com fome, costumava dizer. Ele nunca levou essas palavras a sério. Mas agora, cercado por pessoas que evitavam cruzar olhares com ele, sentia um incômodo inexplicável. Ao final da cerimônia, uma das idosas da vila se aproximou e segurou sua mão com firmeza. Ela te deixou algo. Leia com atenção. Takashi-san. Cuidado para não ignorar os avisos. Com o aceno seco, a mulher entregou-lhe um pequeno caderno de couro desgastado. Mais tarde, já na antiga casa, Takashi acendeu a lâmpada fraca do quarto e abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, repletas de kanjis escritos com pressa. Mas um trecho em particular fez seu sangue gelar. As raízes nunca esquecem. O sangue nos alimenta. Capítulo 2 O peso do passado. A tempestade castigava o telhado da casa, fazendo com que pequenos pingos escorressem pelas frestas da madeira antiga. Takashi sentou-se na mesa da cozinha, com o caderno aberto à sua frente. O papel áspero parecia pulsar sob seus dedos, como se houvesse vida dentro das palavras escritas por sua avó. Ele folheou as páginas lentamente, absorvendo cada frase desconexa, cada anotação feita às pressas. Muitas delas falavam sobre a floresta, sob vozes sussurrantes ao anoitecer e sombras que se moviam entre as árvores sem que houvesse vento. Um arrepio percorreu sua espinha quando leu uma passagem detalhada. A floresta o chamou. Eles foram, mas nenhum voltou igual. A letra trêmula de Yuki parecia carregar um peso invisível, como se cada palavra tivesse sido escrita sob o domínio do medo. Takashi suspirou e fechou o caderno com um estalo seco. Lá fora, a chuva persistia. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão que se espalhava além do quintal. As silhuetas das árvores de Aokigahara formavam um muro opressivo de sombras, e um sentimento estranho tomou conta dele. Algo o chamava, um instinto primitivo, uma sensação incômoda de que sua avó não havia apenas deixado um aviso, mas sim um chamado. Seu olhar caiu sobre uma mochila jogada em um canto do quarto. Ele sabia que precisava ir até lá. Precisava ver com os próprios olhos o que Yuki tanto temia. Amanhã, ao nascer do sol, ele caminharia até a floresta. Capítulo 3 O coração da floresta. O vento gelado cortava a pele de Takashi enquanto ele se embrenhava na trilha úmida de Aokigahara. O ar era denso, carregado de um silêncio antinatural. Não havia canto de pássaros, nem som de insetos. Apenas seus passos abafados contra a terra fofa. Com a mochila firme nas costas e o caderno da avó seguro contra o peito, ele avançava, tentando ignorar aquela espécie de opressão que parecia se intensificar a cada metro. As árvores ao redor se erguiam como gigantes deformados, seus troncos cobertos de musgo, as raízes emergindo da terra como serpentes retorcidas. Ele se lembrou das palavras de Yuki. Nunca se aproxima das árvores de raízes tortas. Mas ali, todas as distorções, como é. Caminhou por minutos que pareciam horas até notar algo incomum. Uma série de fitas vermelhas amarradas nos galhos. Pessoas que entravam na floresta frequentemente deixavam. Takashi se moveu, tocando uma delas. O tecido era áspero e úmido. Então, ele se sentiu. Um tremor sutil, vindo do solo.
como um coração cardíaco fraco, pulsando logo abaixo de seus pés. O ar ao seu redor pareceu mudar. O cheiro da madeira úmida foi substituído por um odor acre, algo semelhante à carne em acomodação. Seus instintos gritavam. Foi então que ouvi. A floresta estava viva. Eu sabia que ele estava ali. Capítulo 4. Raízes que sussurram. Takashi tentou recuar, mas seus pés notoriamente presos ao chão, como se a terra estivesse úmida ou açucarada lentamente. Seu coração martelava contra o peito enquanto ele girava a cabeça de um lado para o outro, tentando encontrar a origem da respiração. Mas tudo ao seu redor permanece imóvel. Árvores escuras, raízes torcidas. Ele cerrou os punhos e respirou fundo, forçando-se a dar um passo para trás. A terra cedeu sob seus pés, fazendo tropeçar e cair de joelhos. Quando suas mãos tocam o solo, sente algo se mover sob a superfície. Um arrepio levantado por sua espinha. A sensação era quase humana, como dedos se retorcendo sob a terra, tentando alcançar sua pele. O instinto em sua mente, corra. Takashi se anunciou de um salto e correu pela trilha estreita, desviando de troncos e galhos. Ele se ergue. Seu peito queimava, os pulmões implorando por ar, mas ele não diminuía o ritmo. A trilha parecia se estreitar a cada metrô, as árvores se fechando ao seu redor, até que de repente o silêncio absoluto. Takashi parou. O som da perseguição processou. Apenas seu próprio fôlego irregular preenchia o ar. Ele virou-se lentamente. Nada. Nenhum sinal de que algo aconteceu ali. Mas então ele descobriu algo estranho. As fitas vermelhas que ele tinha passado antes agora estavam novamente à sua frente. Exatamente no mesmo lugar. Ele não estava avançando. A floresta estava brincando. E não ia deixá-lo sair tão fácil. Capítulo 5. O eco do passado. A câmera foca em um velho relógio de parede que tica com uma precisão inquietante. Estamos na casa de um colecionador, um homem que tem uma obsessão por objetos antigos, especialmente aqueles que possuem histórias sombrias. Em sua biblioteca particular, cheia de livros empoeirados, ele encontra um diário antigo, encadernado em couro negro. Ao ler as páginas amareladas, ele se depara com uma descrição detalhada sobre o que parece ser um pacto ancestral, envolvendo entidades de uma floresta remota. A cada linha que lê, a sensação de desconforto aumenta. Algo não parece pesado, como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao redor dele. Ele ouve sugestões que parecem vir das paredes, e as palavras do diário começam a ganhar vida. O texto revela que, há muitos anos, um grupo de pessoas fez um pacto com uma força desconhecida da floresta, prometendo-lhe sacrifícios em troca de proteção. Mas, como todo pacto com forças além da compreensão humana, as consequências são perigosas. À medida que ele lê, as luzes da sala começam a piscar e o som de arbustos se arrastando na janela parece aumentar, como se algo estivesse tentando entrar. Ele tenta ignorar, mas o eco das palavras do diário é insuportável. Acorde, ele ouve, em um sussurro quase inaudível, vindo de dentro da parede. Ao se aproximar da janela, ele vê algo se movendo nas sombras da floresta, algo antigo, algo que ele deveria ter deixado de lado. A casa começa a vibrar e o relógio na parede começa a marcar as horas de forma frenética. O que era para ser apenas mais uma peça de colecionador se transforma em um portal para um passado sangrento. O que ele não sabia era que as raízes que sustentam essa história são muito mais profundas do que ele jamais imaginou, e as sugestões que agora o cercam são os primeiros sinais de que ele se perdeu em um jogo perigoso e mortal. A cada passo que ele dá, as sugestões se tornam mais altas, mais urgentes. Mas ele não pode voltar atrás. A floresta espera. E o passado nunca se esquece. Capítulo 6. A revelação. Takashi caminhava pela floresta, seus passos abafados pela espessa camada de folhas caídas. A sensação de estar sendo observado ou incomodado, mas ele não conseguiu identificar a origem desse pressentimento. De repente, seus olhos captaram algo incomum,
Um altar shintoísta abandonado, coberto por musgo e envolto por árvores retorcidas. Aproximou-se com cautela, sentindo uma energia estranha emanando do local. No altar, havia inscrições antigas que apenas sussurravam segredos esquecidos. Ao examinar mais de perto, Takashi observou que as informações detalhavam a história de um kami vingativo, uma entidade espiritual associada a uma árvore ancestral. Dizia-se que este kami absorvia aqueles que ousavam entrar em seu domínio, consumindo suas almas e corpos. A única maneira de escapar era cortar a conexão com a árvore antes que fosse tarde demais. A revelação o deixou atônito. Ele havia se aproximado demais da árvore e agora estava conectado a ela. O medo tomou conta de Takashi. Ele sentiu uma pressão crescente em seu corpo, como se raízes invisíveis se infiltrassem em sua pele, sugando sua vitalidade. A conexão com o kami estava se fortalecendo, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Lembrou-se dos rituais shintoístas de purificação e afastamento de espíritos malignos. Um desses rituais envolve a utilização de amuletos sagrados e orações específicas para romper laços espirituais indesejados. Takashi. Com o coração acelerado, Takashi decidiu retornar à cidade em busca de ajuda. Ele sabia que o tempo estava contra ele. A conexão com o kami estava se aprofundando, e cada momento perdido aumentava o risco de ser consumido por completo. A floresta parecia se fechar ao seu redor, como se a própria natureza estivesse conspirando para mantê-lo em seu domínio. Ele precisa agir rapidamente. Capítulo 7. A transformação. Takashi sentiu uma dor lancinante percorrendo seu corpo. Sua pele, antes macia, agora se torna áspera e resistente, lembrando-se a casca de uma árvore. Seus dedos se alongaram, transformando-se em galhos finos que se estendiam em especiais inesperados. A cada movimento, a dor aumentava, como se sua própria essência estivesse sendo reescrita pela natureza. A floresta ao seu redor parecia sussurrar, chamando para se render à transformação, para aceitar seu novo destino como parte da terra. Ele comprometeu-se contra a dor, tentando manter sua humanidade, mas a pressão era imensa. Lembrou-se do diário de sua avó, das histórias que ela contava sobre rituais de purificação shintoístas capazes de afastar espíritos malignos e restaurar o equilíbrio. Um ritual específico, conhecido como misogi, envolve a purificação através da água corrente, simbolizando a limpeza do corpo e da alma. Com o pouco de força que lhe restava, Takashi encontrou um riacho próximo. A água fria parecia convidá-lo, como se regulasse sua necessidade de purificação. Ele entrou na água, sentindo o choque térmico percorrer seu corpo. Fechou os olhos e recitou as palavras do ritual que sua avó lhe ensinou, pedindo perdão e buscando a restauração de sua essência. Takashi, após realizar o ritual de purificação conhecido como misogi, sente sua transformação ser revertida. Sua pele retorna ao estado humano, e seus dedos voltam ao normal. A floresta ao seu redor parece recuar, respeitando sua decisão de não se render. Takashi sente uma renovada esperança, sabendo que a batalha não é totalmente vencida, mas que agora possui controle sobre seu destino. O misogi é uma prática shintoísta japonesa de purificação espiritual que envolve a tradição em água fria, simbolizando a limpeza do corpo e da mente. Durante o ritual, o praticante recita orações e medita, buscando afastar-se de superfícies espirituais e físicas. Acredita-se que essa prática ajude a restaurar o equilíbrio e a harmonia interior. Ao realizar o misogi, Takashi busca purificar-se e romper a conexão com a árvore ancestral, interrompendo a transformação que o ameaçava. A água fria do riacho simboliza a limpeza de impurezas espirituais, permitindo-lhe restaurar sua humanidade e retomar o controle sobre seu destino. Capítulo 8. O último suspiro. Takashi, sentindo o peso da transformação que avançava implacavelmente, decidiu realizar o ritual de purificação que sua avó lhe ensinara. Com passos vacilantes, possivelmente a um riacho próximo, onde a água cristalina corria suavemente sobre as pedras. Ajoelhou-se na margem,
mergulhando as mãos trêmulas na água fria, buscando forças para iniciar o ritual. Enquanto recitava as antigas palavras de purificação, uma sensação de desespero ou preocupação. Percebeu que o processo de transformação já havia se enraizado profundamente em seu ser. Suas pernas se fundiram ao solo, desenvolvendo-se em raízes que penetravam na terra escura e úmida. A cada momento, sentiu sua consciência fragmentar-se, como se partes de sua identidade estivessem sendo arrancadas e absorvidas pela floresta ao seu redor. A dor física era intensa, mas o tormento mental de perder sua humanidade era ainda mais agonizante. Em meio a esse turbilhão de sensações, uma figura etérea emergiu diante dele. Era a sombra de sua avó, envolta em uma luz suave e reconfortante. Seus lábios se moviam lentamente, sussurrando palavras que Takashi não conseguia compreender completamente. No entanto, a essência de sua mensagem parecia ser de fácil acesso e paz. Antes que você pudesse responder ou buscar claramente, a figura de sua avó desvaneceu-se, deixando novamente sozinho. Sentiu uma onda de resignação percorrer seu ser. Compreendeu que sua luta contra a transformação estava chegando ao fim e que resistir apenas prolongaria seu sofrimento. Aos poucos, Takashi transferiu-se ao processo. Suas raízes se aprofundaram na terra, conectando as antigas energias da floresta. Seu tronco demorou-se, enquanto seus braços se transformavam em galhos que se estendiam em direção ao céu. Folhas brotaram de seus dedos, tremendo suavemente com a brisa. Sua pele resistiu, adquirindo a textura rugosa da casca de uma árvore ancestral. Sua mente, antes cheia de pensamentos e memórias humanas, agora estava em silêncio. Fragmentos de lembranças flutuaram como folhas ao vento, até que finalmente se assentaram, tornando-se parte do solo fértil de sua nova existência. A consciência de Takashi dissolveu-se na serenidade da floresta, unindo-se ao coro silencioso das árvores que o rodeavam. A floresta foi tranquila, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Apenas os observadores mais atentos notariam uma nova face esculpida no tronco da imponente árvore dos perdidos. Uma expressão serena, quase contemplativa, que sugeria uma acessibilidade final de um destino futuro. Com o passar do tempo, a história de Takashi tornou-se uma lenda sussurrada entre os habitantes locais. Diziam que aqueles que se aventuravam profundamente na floresta pudessem sentir uma presença silenciosa, uma energia que emanava da árvore dos perdidos. Algumas afirmações vão ouvir frases suaves, como se a própria árvore estivesse compartilhando segredos antigos ou oferecendo consolo aos que buscavam respostas. A face esculpida no tronco tornou-se um símbolo de alerta e reflexão. Uma lembrança de que a natureza possui mistérios insondáveis e que aqueles que ousam desvendar seus segredos devem estar preparados. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.